Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco hoje e sempre. Mesmo assentados, nós vamos estar fazendo uma leitura responsiva do livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, os versículos são 68 a 79. Lucas, capítulo 1, versículos 68 a 79. Onde eu estarei lendo os números pares e os irmãos os números ímpares. Amém? Todos acharam? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Que conceder-nos que, livres de mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás, Senhor, preparando os caminhos. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, nos redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Teremos a porção da palavra do Senhor. Nesse momento nós vamos ter uma oração de adoração, assentados mesmo. Nós vamos estar ouvindo essa oração pelo nosso irmão Fabrício, que está nos visitando hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nos permita, Pai, nosso amigo. Nós nos achegamos à tua presença no nome de Jesus. Existe outro caminho a não ser pelo nome, pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que não foi fácil encarar a crucificação, encarar aquela maldita cruz, mas Ele fez por amor de cada um de nós. Isso se torna maior ainda, Pai, quando a gente se recorda que o Senhor planejou, o Senhor desejou que estivéssemos aqui reunidos nessa noite. Ah, Pai, quanta bondade do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor, atende às nossas limitações e praticado a tua bondade conosco todos os dias. Se não existe outra forma, Pai, da gente poder agradecer, senão também juntamente com os irmãos a quem nós proclamamos, estar trazendo ao Senhor aqui palavras de agradecimento, de adoração, louvores, nosso coração aberto para o Senhor. Pai, o Senhor é a pessoa mais importante que nós temos. E foi o Senhor que nos ensinou a entender isso através do teu Espírito. Por isso, Pai, receba os nossos corações nessa noite, os nossos limitados entendimentos nessa noite. Mas nós só viemos aqui para homenageá-lo,
querido e amado Pai, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, onde estamos colocando nossas vidas em Tuas mãos. Estamos diante de Ti, Pai, confessando que somos pecadores, que somos infiéis, que pecamos no falar, no agir, no pensar, na omissão, Pai. Mas entendemos também, Pai, que ao acertarmos Cristo como o único e exclusivo Salvador de nossa vida, Pai, e declararmos esse pecado por todo lavado por seu sangue derramado. Obrigado, Pai, por esse ato de tão grande amor para nós. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz com nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom ver-vos aqui novamente, algumas essas novas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e louvar o Senhor? A salvação tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, cantando te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Ajudado, com a salvação tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Te glorificarei, eu te louvarei.
Amém, glória a Deus. Esta é a hora da adoração. Vem, dai-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a te escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dai-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Confessa ao Senhor. toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dai-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Esse é o momento que nós colocamos nossos dízimos e ofertas. Aqueles que estiverem preparados podem fazer neste momento. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Deus assentar. Oremos agradecendo a Deus pela provisão. Pai amado e querido, queremos te agradecer, Senhor, porque na tua riqueza, Senhor, tu tem abençoado o teu povo. Tua palavra diz que tu é o dono do ouro e da prata, e por conta, Senhor, disso, tu motivou Israel no passado a construir o templo, dando a ele a entender que tu daria os recursos para que eles fizessem aquela obra. Da mesma forma, entendemos hoje, Senhor, que mesmo em meio à pandemia, tu é aquele que provê o teu povo, que tu dá estratégia, que abre portas, e assim faz com que o teu povo tenha também os seus recursos, e sua receita, e possa, Senhor, arcar com todas as necessidades que tem. Aqueles que estiverem desempregados entre nós, ó Pai, eu te peço que essas portas sejam abertas, que tu prospere o trabalho das mãos dos meus irmãos e irmãs que trabalham, Senhor, e assim, cada vez mais, eles possam ser prósperos, para, Senhor, assim, dar bom testemunho de Cristo Jesus, servindo a Ti, Senhor, com seus recursos, também colaborando para a missão. Te agradecemos por aqueles que puderam nessa noite ofertar, trazer seus dízimos, para que esta obra possa acontecer. E a nós, ó Deus, cabe-nos administrar bem esse recurso, e pedimos a Tua sabedoria para isso, inclusive dando a visão de onde aplicar, Senhor, melhor esse recurso para o crescimento do reino. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, pais queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nesse mês, vou estar dando início a uma nova série de sermões. Mês passado a gente falou sobre oração, e agora, como estamos em dezembro, nada mais conveniente do que falar de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, a quem nós devemos toda a honra e glória, por conta do sacrifício que Ele prestou por nós na cruz do Calvário. Então nós vamos estar realmente falando desse Jesus maravilhoso, e eu gostaria de iniciar com um texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, você tem aqui também na tela, não sei se dá para todos lerem na tela, não dá não, Joel? Dá, né? Esse é um texto bem conhecido das Sagradas Escrituras, falando a respeito do nascimento de Jesus, onde diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesse texto nós vamos explorar ele durante o mês inteiro, então hoje nós vamos só começar
a partir dele, para que assim nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Mas vamos orar mais uma vez, pedindo agora a iluminação e a graça para que ele se revele a nós através das suas sagradas escrituras. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, como fazemos sempre, ó Deus, pedindo Tua misericórdia e graça, para que ao abrir a Bíblia, Senhor, o próprio Espírito seja conosco nesse momento, sendo intérprete, aquele que ilumina, para que esses textos eles não sejam letras mortas, mas sejam palavra que vivifica, que edifica, que alimenta, que fortalece na fé, para que assim possamos, ó Deus, através dessas sagradas escrituras, viver o ideal do cristão no mundo. Nos ajuda tão somente, primeiro, a compreender esses textos, ó Deus, para aplicarmos na vida. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, certa vez, ele estava numa planície, tinha uma multidão que o seguia, então ele começa a proferir o seu sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte. E ele começa a ensinar muitas coisas com várias estratégias, como parábolas, ele usa metáforas, aforismos, e ali as pessoas começam a beber de uma riqueza extraordinária em Jesus Cristo, com aquele texto, com aquele sermão maravilhoso. A sabedoria que era vista em Cristo Jesus era tão extraordinária, que as pessoas ficavam maravilhadas, e era diferente do ensino, por exemplo, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei. E em Jesus existia autoridade, não existia hipocrisia. Mas enquanto eles bebiam tudo aquilo, eles ficavam inclusive comparando toda aquela verdade que Jesus estava ensinando com a sabedoria da tradição que eles tinham, que era judaica, que era do Antigo Testamento. E eles entendiam agora que aquela palavra que Deus já tinha dado ao seu povo não era uma letra morta. Através do sermão que Jesus está dizendo, através desse ensino maravilhoso, Jesus está mostrando que a palavra é sabedoria de Deus, e nessa sabedoria existe Espírito que vivifica, nessa sabedoria há luz, nessa sabedoria existe para eles uma claridade, onde eles podem olhar e saber qual caminho seguir. E também através daquele ensino, eles podem também se apropriar do próprio amor de Deus que já estava revelado também. A partir de Jesus, o Antigo Testamento, ele não é só um conjunto de regras. É graça, é evangelho, é poder de Deus para a salvação. Quando Paulo diz aos romanos que o evangelho é poder de Deus para a salvação, da qual ele não se envergonhava, ele estava dizendo sobre o quê? Ele estava falando das Sagradas Escrituras antigas. Quando Paulo escreve Romanos, não existe o Novo Testamento como nós conhecemos hoje. Mas o que eu quero dar ênfase nessa questão é que aquele ensino que Jesus estava mostrando para aqueles homens e mulheres era algo que realmente dava para eles sentido de existência, de vida e de conexão verdadeira com Deus. E eles se maravilhavam disso. Ao proferir aquelas palavras, as pessoas ficavam meio que de boca aberta, com tanta sabedoria, com a compreensão das verdades espirituais que Jesus estava ensinando. E aí no meio da multidão, uma mulher, ela diz assim: bem-aventurado aquele que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ela queria ter sido a mãe, ela queria ter tido, a oportunidade de ser a mãe que fez nascer uma pessoa tão inteligente, tão sábia, tão instruída, e não de conhecimentos humanos, biológicos, físicos, astrofísicos, mas de um conhecimento de Deus profundo. Jesus estava revelando o conhecimento de Deus ali para aquelas pessoas, e elas entenderam isso. E essa mulher, ela queria ser agraciada, como foi de fato Maria agraciada no cântico de Isabel. Mas Jesus responde para ela: antes, bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra e as guardam. Porque o conhecimento que Jesus está trazendo não é para enriquecer nossos dados informativos na nossa cabeça. São conhecimentos que a gente tem que se apropriar para a vida, para fazer com que a nossa vida seja diferente. Porque uma das propostas da palavra de Deus é nos transformar.
nos fazer pessoas diferentes, segundo a sua própria imagem. E entre essas multidões de pessoas que estavam ouvindo esse sermão maravilhoso, estavam os discípulos. E entre os discípulos estava Pedro. A diferença entre Pedro e Jesus é gritante. Jesus, ele é manso e humilde de coração, como ele mesmo diz. Jesus, quando injuriado, não injuriava. Jesus é uma pessoa estável, tem umas emoções equilibradas, é cheio de fé, ele é convicto das suas missões, a qual Deus deu para ele, e ele é obediente a essa missão. Pedro, a gente sabe muito bem que ele era afoito, temperamental, duro de coração, falho na fé. Mas esse Pedro, que tinha todas essas características reprováveis, igual a nós, como somos também, era quem Deus queria, era quem Jesus queria. Por quê? Porque esse Pedro ia se tornar o líder dos apóstolos. E aí, para que ele se tornasse aquilo que Jesus pretendia para a vida dele, para ser líder, para ser proclamador da fé, Jesus resolve se tornar para ele, sabe o quê? Um maravilhoso conselheiro. Jesus vai ensinar Pedro. Jesus vai ser o orientador espiritual de Pedro. Jesus vai mudar a vida de Pedro através das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela traz para nós títulos a respeito de Deus, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Geralmente, nós, quando recebemos o nome, os nossos nomes eles são mais para a finalidade de nos identificar. Porque se a gente não tivesse esses nomes, a gente não poderia identificar uma pessoa da outra, não é? Diferentemente daqueles que foram presos, por exemplo, nos campos de concentração nazista, que recebiam números, nós temos nomes que podem nos identificar. Só que na Bíblia, Jesus ele recebe nomes titulares, que vai trazer para a pessoa de Jesus descrições do caráter, qualificações dele e as motivações que vão reger a vida dele. E quando então ele recebe o nome de maravilhoso conselheiro, é exatamente isso que ele vai ser no ministério dele. Esse menino que está nascendo, como o texto de Isaías está descrevendo, ele será maravilhoso conselheiro. Paulo diz que Jesus, ele recebeu um nome sobre todos os nomes, a qual todo joelho no final dos tempos se dobrará e confessará esse nome, que está sobre todas as coisas. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: me glorifica o meu nome que eu tinha, o nome que me deste. O nome é muito importante para Jesus. É importante nós conhecermos os nomes de Jesus e saber o que isso significa para as nossas vidas. E eu quero tentar explicar para vocês o que significa o nome de Jesus como maravilhoso conselheiro, através daquilo que foi para Pedro, fazendo esse paralelo. E assim nós possamos nos colocar como Pedro e aprender juntamente com Pedro, como Pedro aprendeu também. Uma coisa que nós podemos dizer que nesse texto de Isaías, essa referência não tem dúvida nenhuma que é uma referência a respeito de Jesus Cristo. Porque no texto anterior está dizendo que o governo será colocado sobre ele. E nenhum governante na terra tinha essa característica de ser maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Nenhum deles teve esses títulos. Nenhum dos melhores governantes do mundo pode ser enquadrado nesse padrão. Nem Abraham Lincoln, nem Winston Churchill, nem Marco Aurélio, que dizem que foi um dos melhores imperadores de Roma. Nenhum deles cabe esse título, só Jesus. E por quê? Porque sobre esse Jesus Cristo, o próprio Isaías vai dizer que sobre ele repousou o Espírito do Senhor. E esse Espírito é de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Está lá em Isaías 11, versículo 2. Sobre ele repousou esse Espírito, os 7 Espíritos de Deus, a qual também está descrito lá em Apocalipse. Que tem sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, todas essas coisas. Então, de fato, Jesus é o maravilhoso conselheiro. E aí para Pedro,
ele vai ser um maravilhoso conselheiro que vai instruir Pedro na fé. Quando Pedro estava no barco, vê alguém vindo sobre as águas, eles ficam com medo porque eles acham que é um fantasma, e Jesus diz: não tenham medo porque sou eu. E aí, meio com um tom zombeteiro, Pedro diz o seguinte: se és tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Talvez nem Pedro tivesse essa fé do que ele está fazendo aqui, e do que ele está falando para Jesus, desafiando Jesus. Podia ser em tom de zombaria. Pedro tinha essas características assim, sabe, irônicas também, de vez em quando. Mas Jesus resolve ensinar Pedro. E a intenção agora do Senhor é fazer com que Pedro experimente a sua própria fé. E a confiança naquele agora que está chamando. Vem. O problema é que Pedro, ele falha nas duas coisas. Ele falha na fé dele. E também não confia totalmente no Senhor. Jesus estende a mão, toma ele e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que Pedro duvidou? O próprio texto diz: porque Pedro ficou inquieto, ficou ansioso. Inquietude e ansiedade, medo, são características de pessoas que olham para o vento, para as águas, e não para Jesus Cristo. São consequências de pessoas que não conseguem depositar toda a fé e confiança em Jesus Cristo, mas olha as circunstâncias mais concretas, não é? As circunstâncias, as coisas que nos acontecem são mais reais, é palpáveis, dói. Então essas coisas realmente nos tiram os olhos de Jesus Cristo. Assim como Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar, muitos de nós também fazemos isso. E esse ensinamento que Pedro agora está aprendendo é: não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a dificuldade. Ela é muito mais real do que eu. O desafio da fé é nós fazermos que Jesus Cristo, que está sentado em glória, mas que habita conosco em espírito, o nosso desafio é fazer com que esse Cristo seja real tanto quanto o nosso sofrimento. Nós temos que aprender isso. O maravilhoso conselheiro estava ensinando isso para Pedro. Eu sou tão real quanto essa tempestade. Eu sou tão real quanto essas águas que podem te fazer submergir e morrer. Eu sou real. Eu gosto muito dos pentecostais porque eles dizem assim: Jesus Cristo está aqui, eu sinto o poder de Deus. Eles falam essas coisas nos cultos. E é verdade, gente. Jesus realmente está aqui. Diferente de Pedro, que falhou nessa hora, diferente de Tomé, que só acredita nas coisas concretas, o maravilhoso conselheiro quer nos ensinar que Ele é tão real quanto todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Ele é tão real como o boleto que vai vencer amanhã. Eu gosto de brincar com boleto, porque boleto é um negócio que tira a paciência, né? Tira o sossego. Boleto preocupa, ele é de verdade. Traz consequências não pagar o boleto, não é verdade? Mas traz consequências benéficas também acreditar em Jesus Cristo. O maravilhoso conselheiro quer instruir Pedro também na humildade. Muitas vezes os discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior entre eles. Ficavam nesses debates. Teve uma hora que até aborreceu Jesus, e Jesus começou a ensinar para eles que o maior no reino dos céus é quem serve. Jesus começou a ensinar para ele que no mundo tem hierarquias, mas entre eles não deveria ser assim. Jesus ensinou muitas coisas sobre a questão da humildade, mas não teve maior ensinamento, maior impacto para a vida de Pedro sobre humildade, quando Jesus se levantou no momento da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, se cingiu com ela. Depois ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se de Simão Pedro, este disse para ele, Simão Pedro disse para Jesus: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Aí Jesus responde para ele: o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Mas Pedro responde: nunca me lavarás os pés.
E aí Jesus diz: se não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E aí esse brincalhão, esse irônico, esse zombeteiro diz assim: então, não somente lava os pés, mas lava também as mãos, a cabeça. Aí declarou Jesus para ele: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais já está limpo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos todos, tomou as vestes novamente Jesus, sentou sobre a mesa e disse assim: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamam mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Uma coisa foi Jesus ter falado sobre que maior é quem serve, outra coisa é Jesus dizer que no mundo é que deve ter hierarquia, não entre os cristãos. Mas outra coisa foi Jesus ter feito, e isso impactou Pedro. Ainda que ele levasse talvez com um tom de brincadeira, não compreendendo aquilo, mas aquilo impactou Pedro. Aquilo mexeu com Pedro. Foi o maior ensinamento que o maravilhoso conselheiro deu para Pedro. Eu, o Senhor e Mestre, estou te lavando os pés. Assim como eu fiz, façais vós também. Os evangelhos, Atos dos Apóstolos, não apresenta se de fato os discípulos lavaram os pés uns dos outros depois. Mas eles entenderam o espírito da coisa. Entenderam que eles estavam agora para servir. Eles estavam sendo instituídos pelo Senhor como diáconos e diaconisas. Essa palavra ela perde muito sentido às vezes, mas no significado bíblico, diácono, diaconisa são pessoas que foram chamadas para ser ministros que servem. Ministros que servem. E eu acho que não existe função mais honrosa do que essa, de servir uns aos outros. E eu falo assim, mais honrosa para quem compreende a justiça do reino. Porque na visão do mundo não é. Mas nós não somos aqueles que têm que ter a visão do mundo, nós temos que ter a visão do reino de Deus. Os nossos paradigmas têm que ser o do reino de Deus. Se nós ainda não pensamos como cidadãos do reino, então a gente não pode nem ser chamado cristãos. Você pode dizer que pertence a um clube, que segue um sábio. Mas ser cidadão do reino não é clubismo, não é ser devoto. Ser cidadão do reino é viver como Jesus viveu. Esse é o grande desafio. A gente prega sobre muitas coisas. A mensagem central de Jesus era o quê? O reino de Deus. E como se vive no reino de Deus. O Brasil tem a Constituição Federal, né? Foi instituída em 1988. Como disse Ulisses Guimarães, é a Constituição cidadã. Ser um bom cidadão brasileiro é andar segundo as constituições, né? Segundo a Constituição do Brasil. A gente primeiro precisa conhecer essa Constituição, né? Vem de banca de revista, é barato. E ser cidadão do reino é conhecer a Constituição do reino de Deus. E se você me perguntar qual é a Constituição do reino de Deus, Mateus 5:7. Sermão do Monte. É a Constituição do reino de Deus. Para mim é, né? O maravilhoso conselheiro ensinou sobre humildade. Nós temos que aprender a ser humilde como Jesus. O maravilhoso conselheiro ensina o perdão, a paz e o amor. Eu coloquei logo as três juntas assim, né? Para ficar mais fácil, né? Perdão, paz e amor. Quando nós não gostamos de uma pessoa, tudo que essa pessoa faz, a gente consegue, sabe o quê? Achar erro. A gente fica com um olhar clínico, né? Das pessoas que a gente não gosta, a gente acha tão fácil os erros delas.
E quando elas erram conosco, aí, meu irmão, aí nós encontramos motivos para odiar, para se distanciar dessas pessoas, para falar mal delas. Não é verdade? Não, mas você não faz isso, né? Só os franceses fazem isso, né? Outras pessoas fazem, né? A gente não faz isso. Mas muito de nós, realmente, a gente prefere dar brecha para mágoa, rancor e ódio, em vez de reconciliação e perdão. Pedro, ele era como um de nós também. E ao ouvir tantas vezes Jesus falar sobre perdão, na oração Jesus ensina, né? Perdoa nossos pecados como nós perdoamos nossos devedores. Jesus ensina que nós devemos perdoar para que nós possamos ser perdoados por Deus, porque se não perdoarmos os pecados uns dos outros, o Senhor não nos perdoará os pecados. Diante desses ensinos que Jesus falava sobre perdão para Pedro, Pedro, como um de nós, deve pensar o seguinte: deve ter limite, né? Tolerância no perdão. Deve ter assim, sabe? Até tantas vezes só, porque tem pessoas que não dá para ficar perdoando toda hora. Tem pessoas que não merecem perdão, não é? A gente não acha isso? E aí, Pedro vai perguntar do Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecou contra mim? O próprio Pedro dá uma sugestão assim, sabe? Meio que, né? Não vou facilitar muito para Jesus não, porque vou eu mesmo colocar os limites. 7 vezes eu acho que tá bom demais. Talvez Pedro tivesse até na memória assim alguém que não merecia nem os 7, né? Você com certeza tem na memória algum aí que não merece nem os 7. Para não jogar a culpa só para os outros, vou dizer também eu, né? Mas aí Jesus dá um grande ensinamento para Pedro, dizendo que não é somente 7 vezes. E que na verdade calculadora não conta, não entra nessa questão. Porque o sentimento que nós temos que ter é de que nós fomos tão pecadores como aquela pessoa que a gente acha que é um chato de galocha, que é uma pessoa que nos tira a paciência, de uma pessoa que puxa o nosso tapete. Nós somos tão pecadores, tão errados quanto essas pessoas. E o Senhor nos perdoou todos os nossos pecados. Uma das coisas mais maravilhosas da nossa fé cristã é uma coisa chamada graça de Deus. Enquanto muitas pessoas ainda querem alcançar o céu através da sua própria vida, tentando viver uma vida cheia de regras, de normas, obedecendo leis, porque ela acha que esse é o único caminho que, como se fosse uma escada de degraus, cada lei obedecida vai chegando mais próxima do céu. O que a Sagrada Escritura nos ensina é que nós alcançamos o céu pelo perdão de Jesus Cristo, e isso é graça do Senhor somente. Graça somente. E é essa mesma graça que Ele quer que nós tenhamos de uns para com os outros. Enquanto Deus não espera de nós que a gente tenha mérito para poder nos abençoar, nós queremos que as pessoas tenham mérito para poder receber de nós algum benefício. Quantas vezes você não disse, a pessoa não merece isso? Ela não merece que eu dê um presente para ela. Ela não merece que eu trate ela com respeito. Ela não merece que eu empreste um dinheirinho para ela. Ela não merece nada. Quantas vezes você não deve ter pensado, dito para alguém? Da mesma forma, o Senhor diz, você não merece nada, mas eu estou aqui abrindo as janelas dos céus, derramando bênção sem medidas. Nós temos que aprender de que tudo é graça do Senhor, e por graça que nós vivemos. Os discípulos, eles sempre foram meio dados à violência. Teve uma certa ocasião que Jesus estava determinado a ir para Jerusalém, ele passa pela aldeia dos samaritanos, os samaritanos não dão pousada para ele. Aí nesse momento, Tiago e João perguntam do Senhor, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
É interessante que esses discípulos não tinham fé para outra coisa, né? Mas eles tinham fé de que se eles orassem pedindo fogo do céu, que nem Elias, ia cair fogo do céu. A gente não tem fé de que Deus vai abrir portas de um emprego, a gente não tem fé de que Deus vai curar, mas quando alguém faz um mal para a gente tem fé de que Deus vai se vingar no nosso lugar. Não é? E aí quando acontece alguma tragédia com a pessoa, qualquer coisa a gente diz, está vendo? Mereceu, foi Deus fazendo justiça comigo. Tem gente que fica alegre, sabia, quando os outros se dão mal? Principalmente aquela pessoa que a gente não gosta. Tem gente que fica alegre. E fica orgulhosa, achando assim, está vendo, Deus é comigo. Deus é comigo. Essa pessoa esquece que o próprio Jesus disse que o sol de Deus nasce sobre justos e injustos. E a respeito da pergunta de Tiago e João sobre se deveria orar para cair fogo do céu, Jesus disse assim, porém, voltando-se, repreendeu eles. Jesus repreendeu esses dois e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Se vocês são do espírito maligno ou de Deus. O espírito maligno é animal, terreno, diabólico e só faz coisa ruim para os outros. Mas aqueles que receberam do Espírito do Senhor, aquele Espírito que foi prometido lá em Jeremias, vos darei um Espírito novo. Esses têm que agir, sabe como? Gálatas 5, 22, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, longanimidade e domínio próprio. Esse é o Espírito dos que são do Senhor. Então não é para pedir que caia fogo do céu. Só que esses ensinamentos parece que não foram suficientes para Pedro. Quando Jesus foi preso, os que estavam ao redor dele, Pedro entre eles, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? E o Pedro não espera nem a resposta, ele desembanha a espada, corta a orelha do famoso Malco, né? O único soldado ali que recebeu um nome nas Sagradas Escrituras, né? Pedro corta a espada, corta a orelha dele. E o Senhor diz assim, banhe a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Não é o espírito do cristão levantar espadas, sair cortando os outros. Aí você diz, mas a gente não é esgrimista, a gente não usa espada, mas tem a espada da palavra, né? Que corta tanto. Provérbios diz isso, né? Que a palavra boa, ela serve como um remédio, mas a palavra dura, na hora errada, inclusive ela mata também. Ela fere, machuca as pessoas. Quantas pessoas não estão ressentidas, magoadas com parentes, amigos, irmãos da igreja, porque ouviram a palavra de alguém no momento que não era o adequado, a palavra não foi boa, machucou, e a pessoa carrega até agora aquilo. E vai criando raiz, né? A Bíblia fala de raiz de amargura. Você sabe que quando você vai arrancar uma árvore, a maior dificuldade é se a árvore estiver com raízes mais profundas, fica mais difícil ainda. E o provérbio fala sobre isso, de que aquele que foi ofendido é difícil restaurá-lo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, para que não sejamos esses que desembanham a espada da palavra e ferem as pessoas. E é interessante que aqui a espada feriu justamente a orelha, né? E é por onde a palavra verbal também fere, entra, né, e penetra no coração, através da orelha também, né? A metáfora é boa e é sábia para que a gente entenda. Então Pedro, ele teve todos esses ensinamentos muito duros. O maravilhoso conselheiro, depois da ressurreição, chegou com Pedro, Pedro, tu me ama? Pedro, afoito, como sempre foi, dizia, te amo, tu sabe disso. E aí de segunda vez pergunta, Pedro, você me ama? Aí Pedro já ficou meio assim, diz, te amo, tu sabe disso, não sabe?
Quando Jesus pergunta a terceira vez, isso penetra no coração de Pedro. Mas acompanhado com essas respostas de Pedro, sabe o que Jesus dizia? Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava querendo ensinar Pedro que para amar Jesus, tem que amar os irmãos. E o próprio João, que narra esse momento de Pedro com Jesus, é aquele que vai na epístola dizer: ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Isso que João está dizendo. E Pedro está aprendendo as duras penas essa verdade agora. Se Jesus está perguntando se eu amo ele, está ligado a ter que amar os cordeirinhos, que são todos os discípulos de Cristo, então agora a coisa é bem diferente. É bem diferente. O maior mandamento do cristianismo é o amor. É a característica que faz com que revele ao mundo se nós somos ou não discípulos de Jesus, como ele diz lá em João 15. Então, todos nós aqui que adoramos a Deus, nossos cultos, a gente adora com esse sentimento, com essa intenção de dizer: te amamos. Mas se fazemos isso sem amar ao próximo, como Pedro está entendendo agora, não faz sentido e não é verdade também. Para encerrarmos, querido, o maravilhoso conselheiro, ele pode ser conselheiro porque ele tem toda a sabedoria do mundo. É inerente que um bom conselheiro venha a ter sabedoria. E de fato, Paulo fala sobre isso lá aos Colossenses 2, 3, ele diz assim: nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, em Jesus Cristo. E aí por isso você pode confiar nesse Senhor, nesse maravilhoso conselheiro, como Pedro aprendeu. E você pode dizer como o salmista no Salmo 73, 24, assim: tu me guias com os teus conselhos. O espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza está sobre Jesus. Então você pode contar como salmista, de que Jesus pode ser o seu guia, lhe aconselhando. Se você está passando qualquer dificuldade, se você está vivendo uma situação que basta assim encontrar solução para resolver, busque no Senhor. Peça sabedoria a Ele. Tiago diz isso, né? Por isso, se alguém tem falta de sabedoria, ou precisa de um conselho, né? Peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dar com bondade a todos. Ele diz isso, capítulo 1, versículo 5. E mais adiante ele diz assim, que toda boa dádiva, que seria esse conselho do Senhor, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Vem do maravilhoso conselheiro, que nasceu, que nós estamos comemorando agora em dezembro. E que você pode contar com Ele. Ele prometeu para você estar convosco todos os dias até a consumação do século. Então você pode contar com o conselho do Senhor todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca tome uma decisão difícil sem antes orar ao Senhor e pedir conselho. E Ele dará, porque Ele é generoso e bondoso. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, te dou graças e louvo ao teu nome. Louvo o Senhor porque tu nos deu o maravilhoso conselheiro. E ele tem sido luz para este mundo. Para nós que nos encontrávamos em trevas, na obscuridade do nosso entendimento, raiou a luz de Cristo. E ele é aquele que com sabedoria ensinou tantas coisas maravilhosas que estão registradas nos evangelhos. Nós podemos aprender com ele, através da Sagrada Escritura, mas também podemos aprender com ele no nosso coração, nos nossos ouvidos espirituais. Ele pode sussurrar e nos ensinar caminhos, nos dar soluções, nos fazer sábios
para viver num mundo tão difícil como o nosso, Senhor. E nós pedimos que esse conselheiro, ele primeiro tire, Senhor, toda a cera dos nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvi-lo atentamente. E que o nosso coração nunca seja duro para os seus conselhos, para que nós nunca sejamos indiferentes à sua palavra, e que não venhamos só admirar a sabedoria dele, mas que nós sejamos como ele disse àquela mulher, disse toda a multidão: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem e as praticam. Que, como disse também Tiago, que sejamos praticantes da palavra. Nós pedimos isso em o nome e para a glória de Jesus, nosso maravilhoso conselheiro. Amém. Amém. Quero agradecer a visita de todos que estão nos visitando nessa noite. E você teve a bênção de nos visitar no dia de ceia. E você é nosso convidado para participar com a ceia, da ceia conosco. A ceia, ela não pertence à Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara. A ceia é do Senhor. E Ele mesmo chama todos à ceia. Aquele texto de Apocalipse capítulo 3... ressoa nessa noite: estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer ceiar com você nessa noite. Você é nosso convidado para ceiar também. A Sagrada Escritura diz que Jesus, quando foi traído, ele pegou um pão, partiu, deu graças e disse: tomai e comei. O pão lhe representa o meu corpo, que será na cruz cravado pelos pecados de vocês. Bebei também deste cálice, que ele é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado para perdão de pecados, daqueles que merecem e daqueles que não merecem, se é que existe alguém que mereça, mas é porque é por graça. E aí então nós podemos participar do pão, podemos participar do cálice e anunciar a volta do Senhor, a morte e a volta do Senhor até que Ele venha. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele esteja abençoando esses elementos e assim nós possamos participar com eles, com graça, entendendo que são meios de graça do Senhor, a qual nos abençoa. Pedir para a nossa irmã diaconisa, a Alice, estar orando ao Senhor. Em tempos de pandemia, nós providenciamos um formato mais higienizado e nós não podemos levar até você, então cada um vai vir à frente, pega os seus elementos e aí volta para os seus lugares para participarmos juntos. Amém? Fiquemos de pé todos e podem vir.
dado por vós. Comemos todos. Pode cear pelo um cálice, o seu meu sangue e a nova aliança, derramado para a perdão de pecados. Beberei todos. Bebemos todos. Oremos. Pai amado e querido, queremos ser gratos a Ti, Senhor, por esse momento de ceia, de comunhão contigo e de uns com os outros. Cada um aqui participou com fé, Senhor, do pão e do vinho. E que toda a graça, Senhor, que acompanha esses elementos, seja derramada sobre os Teus servos e servas nessa noite. Aqueles que nos acompanham virtualmente, Senhor, que não podem estar conosco, que a Tua graça alcance eles também, Senhor. E eles possam sentir, Senhor, o gozo da salvação, da comunhão contigo, ó Pai. Esteja abençoando a semana de cada um que se inicia. Que seja uma semana próspera, cheia de vitórias, soluções, e que eles contem com um maravilhoso conselheiro em tudo. Recebe a nossa oração, a qual também Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso amado Pai e as consolações do Espírito Santo fortaleça você. Vá adiante de você, abrindo todos os caminhos. Vá atrás de você, guardando. Vá ao seu lado, te aconselhando. Desde agora e até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.